Hoje em dia, a maioria das empresas busca os empregados através do LinkedIn. Muitos fazem pesquisa a respeito do background da pessoa, então vão te pesquisar no Facebook, Twitter, o que você fala, quais as fotos que você coloca. Então, muito cuidado quando vocês usarem a social media, o que vocês falam. E também, outro ponto muito importante é o seu relacionamento, o seu network. Por isso que um dia como hoje é realmente muito importante para profissionais buscando trabalho em Londres. É muito importante que vocês consigam fazer a sua network crescer, abranger mesmo o seu leque de opções. A maioria dos cargos que são preenchidos aqui em Londres são preenchidos através de referências, quer dizer, alguém que conhecia alguém que indicou alguém. Quer dizer, é realmente importante vocês usarem a social media, dias como hoje, eventos como hoje, amigos, de novo, social media, mas com cuidado, sabendo como usar a social media. Tem outros pontos também que eu posso mencionar, que é, por exemplo, as fotos nos CVs. As fotos nos CVs, a minha recomendação é que vocês realmente evitem a foto no CV. Não há necessidade, e de novo, se o empregador tiver necessidade de ver a sua foto, ele provavelmente vai olhar no LinkedIn para ver a sua foto. Eu não colocaria de forma alguma, mesmo porque a foto toma um espaço no CV. E você provavelmente vai precisar desse espaço para colocar as coisas que são realmente importantes para o empregador. E a má notícia a respeito de quem está procurando emprego em Londres, eu acho que é principalmente o tempo. É realmente time consuming, como dizem aqui. Levam, em média, 4 meses, mais ou menos, para encontrar um emprego. Não digo um emprego subalterno, um emprego mais simples, como, não sei, trabalhar num café ou num restaurante. Mas se você quer realmente crescer e está empenhado em crescer, em buscar algo melhor, se arme de paciência e persistência, porque realmente leva tempo. Não só em termos de achar o cargo certo, a empresa certa, mas é também você treinando um pouquinho. É bom ir a entrevistas diferentes e saber o que eles perguntam, treinar você mesmo, como você se porta, treinar para as entrevistas. E isso é uma boa maneira, de uma forma dolorosa, talvez, de ganhar essa experiência para depois conseguir um emprego. Então, a média, em geral, dizem que é 4 meses. Claro que tem gente que tem mais sorte, tem gente que tem menos sorte. Então, não se foquem nesse tempo, mas o meu conselho é realmente que vocês se armem de paciência e persistência. Esse aqui é um CV que eu achei muito interessante. Não, é um fictício, não é de ninguém em especial. Mas eu queria mesmo era mostrar que... eu já vi CVs parecidos com isso, acredite ou não. Na minha opinião, é muito bonito. Eu gosto muito do visual desse CV. Só que ele tem um problema muito grave. Ele não está descrevendo as coisas que eu, como recrutadora, precisaria ver num CV, que são as responsabilidades, o que a pessoa fez realmente, como eles dizem aqui, os achievements, ou os sucessos. E aqui, você vê, esses símbolos são lindos. Só que estão tomando um espação no CV. Quer dizer, esse espaço, na minha opinião, deveria estar mostrando mais a respeito da pessoa em termos de experiência, carreira, etc. As cores, claro, estão lindas, quer dizer, a pessoa é um designer excelente, só que, de novo, vai pecar nesse lado de realmente demonstrar quais são as qualidades, experiência, etc. Se for realmente um designer, eu ainda acho que peca por este lado ainda. Em geral, os designers, quando eles mandam os CVs deles, eles mandam um portfólio em separado. Quer dizer, se é para demonstrar o lado criativo dentro do CV, tenha cuidado, porque realmente pode ser desfavorável, pode ser contra você ao invés de ser favorável. Este exemplo é um exemplo de um CV que eu sugeriria, assim, como um padrão para todos. Esse CV ele é bem simples. Como vocês podem ver, não tem nada como estado civil, endereço,
Não tem nada disso, é diretamente o nome, o telefone, o e-mail, e caso você tenha um blog, alguma coisa relacionada com a área que você está procurando emprego, vocês podem colocar também um blog, o website, o que seja, no CV. Mas é só. O que eles precisam saber é o seu nome e como te contatar, logo no topo. Tem gente que me pergunta, mas não precisa colocar nacionalidade? Eu diria que não. Porque eles assumem, em geral, aqui, que se você está se candidatando à vaga, que você tem o direito de trabalhar no Reino Unido. Claro que quando você for chegar lá para a entrevista, assim, quase 100% de chances que eles vão te pedir para mostrar a prova de que você pode trabalhar no Reino Unido. Então, para mim, o principal ponto no topo é realmente se focar só o nome, endereço, telefone e pronto. Nada mais, não precisa justificar nada mais. Mesmo porque muitas das empresas hoje em dia, na hora que você se candidata online, eles já fazem várias perguntas, né? Você pode trabalhar aqui? Qual é a sua idade? Já tem antecedentes criminais ou não? Então, exatamente. Exatamente. Exatamente, eu também nunca sei qual que escolher. É o que eles tentam fazer em termos de equality, né? E eu também nunca sei responder, porque, na verdade, eu sou tão misturada que eu podia ser europeia, eu posso ser latina, não tem uma caixinha que eu me encaixe. Mas, enfim. E nessa pré-seleção online, ele já vem se você pode trabalhar ou não, enfim. Então, não se preocupem muito com essa história de nacionalidade, o mesmo endereço. A outra coisa a respeito do endereço que eu teria cuidado é porque o interessante quando você tem um CV bem feito é colocar em vários websites para que você seja achado, né, pelos recrutadores. E quando você coloca o endereço, você meio que... Eu pessoalmente ficaria preocupada se alguém soubesse onde eu moro e tendo o meu endereço mostrando para todo mundo online. Então, por essa outra razão também é bom não colocar o endereço e colocar só realmente os seus detalhes de contato. Daí, passando para o lado de experiência. Antes de eu começar com a experiência, eu sei que muita gente gosta de escrever um resuminho a respeito de si mesmo antes de começar o CV. E isso é totalmente opcional. A única coisa que eu tenho a dizer a respeito desse resuminho é que tenham cuidado, então, não cuidado, mas sejam, pensem bem, reflitam bastante a respeito do que vocês vão escrever nesse resuminho, porque esse resuminho já está tomando um espaço no seu CV. E segundo, porque vai ser a primeira impressão da pessoa lendo. E lembre-se dos 10 segundos, a regrinha dos 10 segundos, que a pessoa vai perder lendo o seu CV, provavelmente. Toque na madeira que eles continuem lendo, mas se eles tiverem realmente um tempo curto para ler, esse parágrafo é fundamental. Por isso que, na hora de escrever esse parágrafo, de todas as formas, número e grau, por favor, não coloquem coisas que todo mundo escreve, como I'm reliable, I'm hardworking, todo mundo fala isso. Quer dizer, já não tem diferencial nenhum em comparação com os outros. Então, realmente pensem, reflitam o que você realmente é, o que você quer falar para essa pessoa lendo seu CV, que vai ter um impacto naquela aplicação, naquele cargo específico que você está aplicando. Agora, na experiência, claro, como sempre, a experiência é o cargo, a empresa e a duração, quanto tempo você trabalhou na empresa ou se você ainda está lá. A minha regrinha para causar um impacto na pessoa lendo o CV é para você escrever quais foram os seus sucessos. Então, naquele cargo, qual que foi aquele projeto que você trabalhou, que você conseguiu, não sei, por exemplo, reduzir o número de arquivos, ou como eles falam aqui, storage space, nem sei mais como é que fala em português, mas esses pequenos sucessos que você teve, pense quais foram os mais importantes e qual é um que seria relevante nesse caso, para essa vaga que você está aplicando, que seria interessante escrever no CV, logo no começo, logo depois do nome da empresa. E logo em seguida, claro, as responsabilidades e atividades que são importantes. Por isso que aquele primeiro CV que eu mostrei não dá a oportunidade de você fazer isso, porque realmente você não tem espaço.
A outra coisa do CV, em regra geral, que comparação, voltando no outro, os CVs, eles em geral, quando você já atinge uma certa experiência, eu não quero dizer idade, porque eu lembro da minha, mas você começa a ter um CV muito longo. Então, cuidado para não focar muito nos cargos mais antigos. Comece, claro, sempre com os mais recentes e deixe os antigos mais para o fim. E, vou dizer, se não forem relevantes os primeiros cargos, é só uma linhazinha dizendo o nome do cargo, a empresa. E tentem não passar de 2 páginas. Porque senão, realmente, a pessoa olhando, a pessoa que tem 200 CVs para selecionar, vai olhar, 4 páginas, não vou nem me dar o trabalho, porque eu não vou achar a informação que eu quero mesmo e eu tenho 199 mais para ler. Bom, e resumindo é isso. Então, são os cargos, começa com as conquistas, habilidades, responsabilidades, atividades, projetos que você tenha trabalhado, mesmo que não tenham sido sucessos, mas pense sempre como primeira pessoa. Não existe, num CV, não deve existir a terceira pessoa, não, é você falando a respeito do seu sucesso. Então, use sempre a primeira pessoa, descrevendo cada cargo, os sucessos. Aí sim vem os cursos, qualificações, idiomas, educação, e se você insistir em manter os hobbies e interesses, daí sim você pode colocar depois de tudo, tá? Porque para eles realmente não é o ponto mais interessante. Uma dicasinha para quem usa LinkedIn aqui em Londres é muito importante, LinkedIn. Eu vou dizer que todos os lugares que eu trabalhei ultimamente, eles usam LinkedIn para procurar gente no ramo que eles querem. O LinkedIn, ele não é um CV. Ele vai conter a mesma informação que tem o CV, mas ele não é um CV. E vocês têm que, ou também que ver que é um meio de comunicação. Então, é como se você estivesse realmente falando com aquela pessoa. É um pouquinho mais informal, mas ainda é profissional. E não é, ao contrário do CV, que muitas pessoas usam o sistema de lista, o LinkedIn ele não é uma lista. Ele é um resumo da sua carreira. E vocês podem colocar, claro, as atividades e responsabilidades, mas, por favor, não coloquem como uma lista. Tentem fazer uma descrição do que é para cada cargo. E o mais importante, que é realmente a cover letter, na minha opinião, é o destaque de tudo. É pela cover letter que eu vou descobrir realmente quem a pessoa é, sentir um pouquinho mais a personalidade, e eu vou entender também o foco da pessoa, porque é a hora que você vai ter para descrever os seus sucessos, as suas atividades, as suas responsabilidades, as suas ambições na carreira. Yeah. Não, sempre na primeira pessoa. Sempre, não, sem dúvida alguma, porque é você se apresentando àquela pessoa. Aqui, eu acho que é um pouco da cultura latina isso, de sempre se colocar na terceira pessoa, que não está errado, mas aqui no Reino Unido o usual é você descrever a respeito de você mesmo. Você não escreve uma carta para alguém como se fosse uma outra pessoa. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, ok. Não está errado, mas eu diria que não tem o mesmo impacto. Porque se você está escrevendo uma carta para alguém, é um processo, estou tentando pensar de uma maneira lógica. Se você está escrevendo uma carta para uma pessoa, por que você escreveria como se você fosse outra pessoa? Né? É só a pergunta, a escolha é sua. Última, né? E todos eles fazem isso. Eu não faria, não. Eu entendo por quê. É muito usual, acho também nos Estados Unidos, que eles escrevam na terceira pessoa.
mas eu não aconselharia, não. Não é que vai... Eu acho que tem um impacto maior quando você fala diretamente com a pessoa, e você está descrevendo a respeito de você mesmo, então não tem a necessidade de ser uma terceira pessoa falando de você, né? E aí vai para o ponto que você falou, é isso mesmo. Descobrir quem é que está recrutando. Eu sei que é difícil às vezes, tem empresas que têm até a policy de não deixar saber quem é que é a pessoa que está recrutando, o nome da pessoa, mas é bom saber, às vezes, o nome do recrutador, o nome do chefe, para escrever Dear Mary ou Dear John. É uma carta direta para aquela pessoa, quer dizer, nesse caso, fica meio estranho se você escrever na terceira pessoa, não é? Você escreve Dear John, por exemplo, I'm Mary, ou I'm Xiomara. So Xiomara is very keen to find this job, or is very keen to meet you, to discuss this role. Não tem sentido, né? Então, é nesse ponto que eu acho que não bate. Por isso que eu aconselho sempre escrever na primeira pessoa. Para descobrir o nome da pessoa, de novo, acho que o LinkedIn é bem útil nesse sentido. Contatos, telefona para a empresa, fuça na empresa, pergunta quem é que pode ser a pessoa, descubra o nome da pessoa para para direcionar a carta para a pessoa certa. Explique também a razão por que você escolheu aquela empresa, por que ela é atraente para você, o que você viu nos objetivos ou na motivação da empresa que te atrai. A outra coisa também é por que você é importante, por que você acha que você é a pessoa certa para aquele cargo. Então, descreva isso, claro, com as suas palavras e, de novo, você mesma, né? Não na terceira pessoa. Tem outra dicasinha também que é bem interessante. Quando você tem a role profile, que eles dizem, o job description, tem sempre uma ordem, né, de atividades ou de habilidades e competências. Siga essas competências na mesma ordem para descrever os pontos que você acha mais importantes na sua experiência pessoal, para escrever na carta também. Pode perguntar. Sí, claro. Entonces, cuando vas a un currículum de algo específico, yo pongo lo que he trabajado específicamente. Yo he trabajado a lo mejor en 20, 30 empresas, es imposible para mí hacer un currículum. Pero a veces me han dicho, mismo reclutador me ha dicho, ¿qué has hecho aquí? Empieza nada, ¿no? Pero como te ven mal el currículum porque tienes espacios, tantos espacios, 2 años, 3 años en tiempo. Você quer dizer de sem trabalho ou o quê? Luego pongo a los 3 años, he trabajado en otra empresa, entonces me preguntan, ¿y tú en esos 3 años qué has hecho? What did you do? Eu não estou entendendo. Foi um período que você não trabalhou? Sí, foi? trabajé, pero en otra cosa, en otra área. Mas aí é que acho que a Coveleta vai entrar na jogada, porque é na Coveleta que você vai explicar o que você estava fazendo, qual era a sua intenção, por que você mudou de emprego ou por que você escolheu fazer alguma coisa diferente. Eu não sei exatamente qual é a situação, quais foram as razões para que você... Por ejemplo, si tú vas a trabajar de vendedora, estás aplicando para customer service, y tú has trabajado 2 o 3 años, por ejemplo, yo que he trabajado en España, que no tuve papel 5 años, ¿no? A mí no me interesa que ellos sepan, mira, en mi currículum has trabajado de limpieza, porque Claro. quando eles vão a ver... Mas eu também tive esse problema, porque eu cheguei aqui no Reino Unido, eu não comecei a trabalhar em recrutamento, mas eu tenho uma linha, não é nem um parágrafo, é uma linha que eu escrevo, que eu digo, do ano 2005 ao ano de 2007, eu estava fazendo trabalhos pequenos e estudando. Você provavelmente estava estudando, fazendo outra coisa. Quer dizer, foi assim que eu expliquei esse gap, esse buraquinho. Tem várias maneiras, eu não sei mais quais as situações, e o meu tempo está correndo, mas daqui a pouco eu vou levar um puxão de orelha. Mas tem várias maneiras de explicar como é que você cobre esses vácuos. Bueno, es importante que
É importante ter alguma coisa explicando por que tem o gap. É importante. No CV. Na cover letter também, se for relevante, mas aí vai depender de cada caso, tá bom? Então, escolhendo também as palavras-chave que eles usam. Eles têm vários termos técnicos quando você está lendo o job description. Tente usar as mesmas palavras, a sua maneira, mas tente usar as mesmas palavras que eles usam. E link também com seus sucessos e experiências, claro. E no final da carta, claro, agradeça pelo tempo, que eles tomaram lendo o seu CV, também selecionando os CVs. E um toquezinho que é bem gentil é dizer boa sorte com o processo de recrutamento deles. É um detalhe muito pequenininho, mas, por exemplo, para mim, lendo um CV desse, eu falo, pô, essa pessoa é bacana, né? Ela está me agradecendo, apesar de provavelmente eu nem chamá-la para entrevista. Chama a atenção da melhor forma possível, eu acho. Bom, acho que por enquanto é só, daqui a pouco eles vão me chutar aqui do microfone. Muita sorte a todos. E caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou estar por aqui ainda, tá bom? Obrigada.